7, eu quero falar hoje sobre elevar o nível, amém? E você vai compreender o que isto significa. Se você desejar compartilhar com alguém essa mensagem, enviar para algum amigo seu, pegue agora, entre no canal do YouTube, Manaim TV, copie o link, envie para alguém que precisa elevar o nível e precisa ouvir a palavra de Deus, ou alguém que você sabe que não veio por uma questão de alguma enfermidade ou outro motivo, envie para ele esta mensagem. Ezequiel capítulo 47, verso número 1, diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Preste atenção nisso. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Então, atenção que as águas estão aumentando. Começou nos tornozelos e agora atingiu os joelhos. Versículo 4: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam agora pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, ou seja, pela cintura, tornozelos, joelhos, cintura. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém, amados? Essa semana o Espírito Santo ministrou algumas coisas ao meu coração, e eu quero compartilhá-las com você, e encorajá-lo para esse período que nós vamos entrar agora, de oração e jejum, até o dia da nossa conferência. E uma das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração é que nós precisamos, irmãos, ter a compreensão de que de tempos em tempos, nós somos convidados a aumentar o nível de glória de Deus em nós. Se você compreender como é o funcionamento de um automóvel, nós vamos entender o nosso próprio funcionamento. Todo automóvel ele precisa ser abastecido, todo automóvel ele precisa de combustível. Não sei se já aconteceu com você, é difícil acontecer, mas às vezes alguém conta um episódio de esquecer de abastecer o seu carro, a sua moto, o seu veículo, e ficou sem combustível. Isso pode acontecer com alguém desatento. E na vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos um combustível espiritual, e esse combustível é a glória de Deus e a unção do Espírito Santo em nós. Porém, este combustível, se ele não for o tempo todo abastecido, se ele não for o tempo todo recolocado em nós, nós podemos em algum momento ficar sem combustível. É quando nós nos sentimos cansados, é quando nós nos sentimos desanimados, é quando nós nos sentimos fracos na fé, é quando nós perdemos o estímulo de congregar, de orar, de buscar a Deus, de estar com o Senhor, é quando nós permitimos que alguns velhos hábitos que nós não tínhamos mais retornassem para a nossa vida. Isso mostra que o combustível ele está acabando, ou talvez ele já tenha acabado. Então, de tempos em tempos, o Espírito Santo nos convida
Para quê? Para que a gente possa nos reabastecer. Glória a Deus. Para que a gente possa renovar o combustível em nós. Isso está ligado diretamente aos níveis espirituais que nós vamos vivendo em nossa vida. Esse texto ele mostra isto, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais detalhadamente sobre ele, mas esse texto ele mostra isso. Alguém que começou com um nível de águas nos pés e depois ele foi aumentando o nível, as águas foram subindo, joelhos, lombros, e daqui a pouco é um rio que agora não pode mais atravessar a pé, só pode atravessar a nado. Amém? Então é um convite de Deus para mim e para você, para que a gente eleve o nosso nível, glória a Deus, o nosso nível de comunhão com Deus, o nosso nível de intimidade, o nosso nível de relacionamento com o Espírito Santo, amém? O profeta Ezequiel, irmãos, ele está descrevendo a experiência de um homem, e esse homem, ele está conduzindo o profeta. E se você for perceber, ele conduziu o profeta a um lugar. O lugar é a entrada do templo, ou a porta do templo. Esse homem, ele tem um instrumento de medir, é como se fosse um metro, sabe um metro ou uma trena? Ele tem um instrumento de medir, o nome desse instrumento é cordel. E ele está medindo as águas e conduzindo o profeta Ezequiel a entrar naquelas águas. Esse homem que mede as águas, ele aponta para Jesus, porque é Jesus que nos conduz ao coração de Deus, é Jesus que nos conduz a uma experiência com o Espírito Santo, é Jesus que nos conduz a uma vida plena, a uma vida cheia da presença e da glória de Deus, amém? O que nós podemos perceber nesse texto de Ezequiel? É que a vida cristã, ela não deve ser sempre a mesma. A vida cristã não deve ser uma vida monótona, sempre a mesma coisa. Quantos gostam de arroz e feijão? Quem gosta? Tem gente que não gosta, eu gosto muito, né? Tem gente que não gosta, a minha esposa não é muito chegada, mas você imagina a sua vida toda, você gosta, mas só arroz e feijão, todo dia, almoço e janta, a vida toda, arroz e feijão, tem uma vez sem enjoa. Até aquilo que você gosta muito, se você comer sempre, toda hora, o que acontece? Tem uma hora que você fala, eu não aguento mais. Tem gente que fala assim, eu gosto muito de pão, eu não vivo sem pão. Mas se comer pão dia, tarde e noite, todo dia, tem uma hora que enjoa, quer comer uma coisa diferente. E a vida cristã, irmãos, ela não pode ser uma vida igual. Ela tem que ser uma vida de novas experiências com Deus. Você pode dizer glória a Deus nessa manhã? Nós podemos crescer em Deus, nós podemos desfrutar novos níveis espirituais. Sabe por quê? Deus é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável. Quer dizer, sempre há algo além, sempre há algo mais. Por isso, o nosso propósito nesses próximos dias é sermos conduzidos a uma nova experiência com Deus. Porque talvez você fale assim, olha, está faltando alguma coisa. Eu gostaria, sabe, de ouvir Deus, eu gostaria de sentir Deus no meu coração. Eu gostaria ou de voltar a ser aquela pessoa mais apaixonada, mais fervorosa, aquele homem de oração, aquela mulher de oração, aquela pessoa que ouvia o Espírito Santo falar ao coração. Ou eu quero ter essa experiência, porque eu ouço alguém dizendo que Deus falou com ele, ou que Deus ministrou o seu coração, e eu não vivi isso em minha vida. Esse desejo seu é um desejo de ir a um novo nível. Esse desejo seu é um desejo de ir a um novo lugar. Diga amém. Diga para quem está ao seu lado, Deus está chamando você para um novo nível. Pergunte para ele, nós vamos? Quantos vão? Digam amém, digam glória a Deus. Amém, queridos? Então, o homem que está conduzindo Ezequiel, que aponta para Jesus, ele está levando Ezequiel para um nível mais profundo. Então Jesus,
Ele está nessa manhã estendendo a mão para mim e para você. E Ele está dizendo assim, ó: segura na minha mão, que nós vamos mergulhar um pouquinho mais fundo. Segura nas minhas mãos, porque agora você vai sair dos tornozelos, você vai chegar nos joelhos, daqui a pouco você vai chegar no lombo, na cintura, e daqui a pouco você vai ser imergido pela glória de Deus, imergido pela presença de Deus, imergido pela vida de Deus. É um convite para nós. Imagine que a glória de Deus, irmãos, ela é como um rio. Ou para facilitar, né, porque nós somos da praia, do mar, imagine que a glória de Deus é como um mar. E você, quando está diante do mar, você tem a escolha. Você pode nem entrar, né? Ah, eu não gosto de entrar no mar. É gelado, é misterioso, eu tenho medo. Aí eu entro, mas eu fico só com água nos pés. Só vou molhar os pés, não é assim? Tem gente que entra e fala, como é que é o que os bombeiros falam? Água no umbigo, sinal de perigo. Tem gente que fala, aqui é minha zona tranquila. Tem gente que é assim, né? Está no culto, se é um culto tranquilo, se é um culto mais calmo, a pessoa está segura. Daqui a pouco começa a orar em línguas, pular, a pessoa já se assusta. Tem gente, ó, tem gente que fala, essa igreja não é para mim. Tem gente que fala, essa igreja não é para mim, esse povo grita, esse povo, sabe, ora em línguas. Não, essa igreja eu não gosto, esse povo profetiza. Por quê? Porque ele quer ter o controle. Ele quer ficar com água só nos joelhos, quer ficar com água só nos lombos. Mas o que Jesus está dizendo é que existe uma posição em Deus, existe um lugar em Deus, irmãos, que nós não temos mais o controle da nossa vida. Quem controla a nossa vida é o Senhor, quem controla a nossa vida é o Espírito Santo, quem nos dirige, quem diz onde vamos, o que fazemos, é o Espírito Santo de Deus. E este é um padrão para todo crente. Por isso que quando Jesus conversou com Nicodemos, Jesus começou a falar coisas espirituais com Nicodemos, ele não entendia nada, embora ele era um intérprete da lei. Nicodemos pegava a Bíblia, o Antigo Testamento, a Torá, e ele interpretava. Ele era um homem capaz, mas quando Jesus falou com ele de coisas espirituais que fugiam à sua razão, à sua intelectualidade, ele não entendeu. Jesus falou para ele que tem que nascer de novo, ele não entendeu. Ele falou, como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus diz para ele, aquele que é de Deus, ele é como vento, ele não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. O que Jesus estava dizendo? Que a nossa vida é uma vida sem eira, sem beira, sem rumo? Não, o que Jesus estava dizendo é que quem mergulhou fundo, quem se lançou, quem se entregou, agora não vai ser mais conduzido por si mesmo, não vai ser mais agora conduzido pelos seus pensamentos, não vai ser mais conduzido pela sua mente, agora vai ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E esse é o convite que Deus está nos dando, porque com águas nos tornozelos, nós ainda podemos seguir na direção que queremos, mas quando nós entramos em águas profundas, irmãos, são elas que nos levam, amém? Entregar a condução da nossa vida a Deus, entregar a nossa família ao Senhor, entregar o nosso casamento ao Senhor, entregar as nossas finanças ao Senhor, entregar os nossos dons, os nossos potenciais, as nossas habilidades, e colocar tudo nas mãos de Deus, amém? Isso é entrega, isso é devoção, isso é consagração. Era necessário que Ezequiel fosse conduzido por aquele homem e atravessasse aquele rio, amém? Atravessasse. Nós não fomos chamados para uma religião de domingo,
Nós não fomos chamados para uma religião de quarta-feira ou de terça-feira. Nós somos chamados para sermos guiados, controlados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E essa a travessia que Ezequiel conduz, ou é conduzido por Jesus, por aquele homem, ela é uma travessia que mostra uma experiência. A vida cristã, queridos, ela deve ser uma vida de experiências com Deus. Amém? Você converteu. Há pessoas aqui que já foram batizadas nas águas. Há pessoas aqui que já foram batizadas no Espírito Santo. Há pessoas que já estão servindo no corpo de Cristo com seus dons, seus talentos, suas habilidades. Há pessoas que já receberam do fogo do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você que existem novas experiências em Deus. E é isso que nós precisamos buscar, para que a nossa vida não fique monótona, para que nós não entremos na religião, para que a gente não fique num relacionamento com Deus à distância. Então há um convite: olha, venha para os meus rios, venha para as minhas águas, mergulhe mais fundo. Aleluia! E como é que isso acontece, queridos? Isso acontece através da nossa busca. Isso acontece quando nós decidimos buscar o Senhor. Mas há um lugar de ponto de partida, e é isso que eu quero que você entenda agora. Tudo começa com um profeta em um lugar. Há um ponto de partida. Versículo número 1. Ponha lá para mim no verso número 1. Jesus, ele disse assim: bem-aventurados os que têm fome e sede. Por quê? Quem sabe o versículo? Bem-aventurados os que têm fome e têm sede, porque eles serão o quê? Fartos. Sabe quem Deus dá mais? Quem tem fome e quem tem sede. Sabe para quem Deus abre o seu rio? Para quem tem fome e que tem sede. Quem diz: o que eu tenho não está bom, eu quero mais. O que eu tenho recebido de Deus não é suficiente, eu quero mais. O que eu tenho vivido na minha vida cristã não é suficiente, eu quero viver mais, eu quero experimentar mais, eu quero desfrutar mais. Para esses Deus dá mais. Glória a Deus. Então verso número 1, você vai ver o ponto de partida. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada, diga, entrada do templo. Que lugar, irmãos? Entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo. Nós não podemos esquecer, tudo que Deus faz, Ele faz por meio da igreja. Aleluia! Quando você está envolvido com a igreja, quando você participa da vida da igreja. Deus não conduziu o profeta ao deserto, Deus não conduziu o profeta a um monte, Deus não conduziu o profeta a um vale, Deus levou o profeta ao templo, e era do templo que saía o rio de Deus, era do templo que fluía as águas, era do templo que fluía a presença de Deus. Nós precisamos restaurar isso sempre no nosso coração, porque há muitas vezes um ensinamento equivocado e até maligno, de que eu não preciso da igreja, de que eu posso ser crente na minha casa, eu posso orar na minha casa, eu posso ler a Bíblia na minha casa, e eu posso ser um bom crente fora da vida da igreja. Isto não é bíblico, irmãos. A igreja é o lugar onde o rio de Deus está fluindo. A igreja é o lugar onde a glória de Deus está fluindo. A igreja é o lugar onde o Espírito Santo está falando, amém? E Ele fala através da palavra, Ele fala através do louvor, Ele fala através dos irmãos, Ele fala através de todos nós, porque nós cremos que cada crente é um ministro. Então nós precisamos entender que nós temos que estar congregados. Quando você for pedir um emprego para Deus, peça um emprego que não afaste você da congregação.
Quando você for estudar, diga: Deus, eu vou estudar, eu quero ter uma excelente profissão, mas isso não vai me tirar da congregação. Não deixe que nada tire você deste lugar, que é o lugar onde o rio de Deus está fluindo. A Bíblia diz que Deus fez com que o homem, olha o que diz no verso 1, depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo. Então Ezequiel, ele precisou voltar os seus olhos ao templo. Ele já tinha visto, ele já sabia o que era aquilo. Ele já sabia o que tinha dentro do templo, o altar. Ele já entendia tudo a respeito do templo, porque ele era um profeta e um sacerdote. Mas Deus, e nada na Bíblia está aí por acaso, nada na Bíblia está aí à toa. Deus fez com que Ezequiel voltasse os seus olhos para a entrada do templo, para mostrar que tudo começa ali, e tudo recomeça ali, amém? Talvez esses próximos dias, irmãos, quando eu meditava nessa palavra hoje cedo pela manhã, o Espírito Santo, ele colocava isso no meu coração. Talvez seja hoje essa ocasião para que você recomece aquilo que você parou. Talvez o chamado de Deus para você seja um chamado não para começar, mas para recomeçar. Talvez Deus vai nesses próximos dias falar com você e dizer: olha, você precisa voltar a congregar, você precisa voltar a orar, você precisa voltar a ter as suas devocionais, você precisa voltar a jejuar, você precisa voltar a dizimar, você precisa voltar a participar ativamente de Deus e da vida de Deus. Há uma tendência a pararmos, há uma tendência a nós relaxarmos na nossa vida espiritual. O mundo nos empurra para isso, o entretenimento nos empurra para isso, o trabalho nos empurra para isso, mas Deus está sempre querendo nos tomar pelas mãos e nos conduzir, e nos mostrar que não é o lugar que nós estamos, que é o lugar de destino final, mas há um lugar mais profundo que nós podemos estar. Você crê nisso? Ouça o Espírito Santo falando com você, porque há uma palavra profética hoje sendo liberada sobre a sua vida, e a palavra profética é: recomece de onde você parou. O Senhor está falando com você, Ele está falando comigo. Recomece de onde você parou. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, porque eu sinto que eu preciso fazer isso agora. Recomece o que você parou em Deus. Eu não estou falando de trabalho, não estou falando de estudo, eu estou falando de coisas espirituais. Ainda que o que você vai recomeçar seja pouco ou pequeno, não importa, porque Deus não despreza as pequenas coisas. Recomece. Talvez esta semana você vai ter que recomeçar e dizer: eu vou voltar a congregar, eu vou voltar a estar nos cultos, eu vou voltar a acordar para orar, eu vou voltar a ler a Bíblia, eu vou voltar a ter uma vida de jejum, eu vou, voltar a ter aquela vida consagrada que antes eu tinha, eu vou voltar a me envolver com a casa de Deus, eu vou voltar a ter aquela vida sem os pecados que eu permiti que voltasse para a minha vida, coisas que eu já tinha me libertado, mas eu permiti que retornasse para a minha vida. Eu vou recomeçar em Deus. Talvez o Senhor esteja dizendo: você precisa recomeçar com os seus dízimos, porque você parou de dizimar. Fique com os olhos fechados. Talvez o Senhor esteja dizendo: você precisa recomeçar a vir aos cultos durante a semana. Você precisa recomeçar a acordar mais cedo e orar e ler a Bíblia. Você precisa recomeçar. Não sei, há uma palavra profética no meu coração. Recomece de onde você parou, recomece de onde você parou, recomece em Deus, recomece em Cristo, recomece não na sua força, mas na força do Espírito Santo de Deus. Se alguém aqui nesta manhã, e essa palavra profética de recomeçar em Deus, algo que você parou, é para você, fique de pé no seu lugar, os demais ficam com os olhos fechados, eu quero orar por você.
Eu quero orar por você, porque o Espírito Santo falou comigo nessa manhã, que haveriam pessoas aqui que precisam recomeçar de onde pararam. Eram pessoas que já estavam nadando no rio, mas deixaram-se levar e se colocaram novamente com as águas nos tornozelos. Mas o Senhor não te culpa nem te condena, Ele te dá a mão e Ele te diz: olha, vamos mais fundo. Senhor, estão aqui os teus filhos e as tuas filhas. Pai, pessoas que receberam a tua palavra, e pessoas, ó Pai, que o teu Espírito ministrou o coração delas, e elas entendem que elas precisam recomeçar de onde elas pararam. É na oração, é na contribuição, é no congregar, é no jejum. Eu não sei, Espírito Santo, mas o Senhor sabe, e eu oro para que você ministre sobre elas agora. Põe a mão sobre o seu coração. Oh, rebachurianda rabachai. Espírito Santo, ministra profundamente. Vai falando com esses teus filhos e com essas tuas filhas, de uma forma poderosa e marcante, Senhor. Vai trazendo luz e revelação sobre eles. Eu quero dizer que nesta semana, alguns de vocês serão despertados na madrugada, e você vai dizer: o que aconteceu? Perdi o sono. É o Espírito Santo te chamando para oração. Eu quero profetizar que nesta semana você vai desejar ardentemente pela palavra de Deus, e você vai abrir a sua Bíblia, e a palavra vai saltar ao seu coração, a palavra vai saltar à sua mente, e Deus vai falar com você. Você, como Samuel, vai ouvir a voz de Deus te chamando. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Ezequiel, irmãos, viu que a água fluía da entrada do templo, mas além de fluir da entrada do templo, Ezequiel notou que aquela água, ela alcançava outros lugares, ela tocava em outras pessoas, ela atingia outras regiões. Então Ezequiel notou que a água, ela não era uma água parada, mas ela era uma água que fluía. Amém? Nós entendemos isso como o movimento do Espírito Santo. Se preocupe quando as coisas em sua vida pararam, quando houve um congelamento em sua vida, e você olha e fala: caramba, os últimos 3 anos as coisas pararam na minha vida. Falta fluir de Deus, falta óleo do Espírito Santo. Amém? E você pode estender a mão, que Jesus vai te dar a mão e Ele vai te conduzir. A outra coisa que nós percebemos nesse texto, no versículo número 3, e eu já citei, mas eu quero que você dê uma atenção especial, é que depois que Ezequiel volta para o templo e vê as águas fluindo, então aquele homem, que é Jesus, começa a medi-lo. Diga: medir. Diga: eu sou medido. Diga para quem está ao seu lado: você é medido. Sabia que nós somos medidos em nossa vida? Não por pessoas, não por homens, mas o Senhor nos mede. E Ele olha e vê em que nível nós estamos, em que nível nós paramos, e em que nível nós podemos ir. Todos nós somos medidos. Todos nós somos medidos na nossa consagração. Todos nós somos medidos na nossa fé. Nós não somos medidos em relação à nossa salvação e em relação às bênçãos de Deus nos dadas, porque elas são gratuitamente, elas são dadas gratuitamente. Mas nós somos medidos em relação à nossa vida
de consagração. E a medida que eu tenho não é a mesma medida do meu cônjuge, não é a mesma medida dos meus filhos, não é a mesma medida dos meus pais, não é a mesma medida dos meus líderes. A medida é uma medida individual. Amém, amados? Porque da mesma forma que a salvação é individual, a minha consagração, ela é individual. A minha consagração, ela independe do que está ao meu entorno. É claro que se eu estou no meio de pessoas consagradas, eu tenho tudo para ser mais consagrado. Se eu estou no meio de pessoas que oram, eu tenho tudo para orar. Se eu estou no meio de pessoas fervorosas, eu tenho tudo para ser fervoroso. Mas escute, há momentos em que eu estou sozinho, e nesses momentos eu preciso ter clareza da minha consagração a Deus. E consagração, irmãos, é uma coisa que exige preço. A consagração exige dedicação. São os atletas mais consagrados, que são os grandes vencedores, os grandes campeões, os grandes medalhistas. São pessoas consagradas à sua carreira, ao seu propósito, à sua missão, que são pessoas mais bem-sucedidas. E nós somos chamados a nos consagrar para Deus. Amém? Nós somos chamados para elevar a nossa consagração. Cada nível em que Ezequiel se aprofundava, ele era medido, e aquele nível, eu comecei dizendo que ele era um nível de glória de Deus, mas agora eu quero que você entenda, que ele também é um nível de consagração, que a minha consagração é medida, e há momentos em que Deus permite que eu veja a minha consagração. Que momentos são esses? Quando o momento que eu cedo à tentação e caio no pecado, Deus está revelando qual é o meu nível de consagração. É um momento em que eu estou sozinho e ninguém está vendo o que eu faço, e eu tenho ali a oportunidade de agir de uma forma contrária à palavra de Deus, e é naquele momento que a minha consagração está sendo vista. É no momento que o Espírito Santo fala comigo e diz assim: vai orar, e eu digo, mas agora eu estou com sono. Jejue. Ah, mas eu tenho um jantar importante hoje. São esses momentos que a nossa consagração é tocada, e ela aparece para nós, e ela aparece para Deus. São naqueles momentos em que a gente recebe uma bênção financeira, e nós podemos dizimar e ofertar, e aí dizemos, mas bem, eu preciso desse dinheiro. Ali a minha consagração aparece. É no momento em que alguém da nossa liderança nos chama e diz, olha, vamos servir a Deus nesse ministério, vamos servir a Deus nesta obra, vamos servir a Deus fazendo isto, e eu digo, não, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não quero. A minha consagração está aparecendo naqueles momentos. Consagração, irmãos, é dedicação. Consagração é devoção. Saiba de uma coisa: há pessoas que são muito abençoadas e nada consagradas, porque bênção não é sinal de consagração. Ninguém recebe bênção porque é consagrado. Recebemos a bênção pela graça de Deus. Por isso que tem gente que nem é de Deus e é abençoado. Tem gente que nem serve a Deus e é abençoado. Tem gente que nem crê em Deus e é próspero. Aí tem crente que fica em crise, mas o cara é ateu, não crê em Deus, ele é próspero. Eu que creio em Deus, então ele é abençoado. Não tem nada a ver com consagração. Você em Cristo é abençoado, mas o crente é chamado para ser abençoado e consagrado. Mas sabe qual é a diferença? É que o cara que não tem Deus, não tem Cristo, ele vai ser medido. Ele vai ser medido, e ele vai ser julgado. E aquele que não tem Cristo, na verdade, ele nem vai ser julgado. A Bíblia diz que ele já está julgado se ele não se converter e não se arrepender. No entanto, nós vamos ser medidos pela nossa consagração.
20 anos na igreja, água nos tornozelos, eu vou ser medido. 10 anos que eu fui batizado nas águas, continuo com águas nos joelhos. 15 anos que eu me converti, águas nos tornozelos. Eu preciso ir mais fundo. Eu preciso ir mais fundo. Você precisa disso. Nós precisamos. E nós somos, irmãos, eu já estou quase encerrando, nós somos convocados a irmos para esse lugar de consagração. Nós somos convocados a sair da nossa zona de segurança, porque enquanto a água está no tornozelo, joelho e cintura, você tem controle, você pode decidir o que fazer com a sua vida. Sabe, quando nós percebemos que ainda controlamos a nossa vida, é porque nós não chegamos no nível mais elevado. Quando nós não controlamos a nossa vida, deixa eu refazer a frase, quando nós ainda controlamos a nossa vida, nós somos cheios de muito querer, eu quero, eu não quero, eu faço, eu não faço, ninguém manda na minha vida, eu não devo satisfação para ninguém. Esse é aquele que a água está no tornozelo, faz o que quer, como quer. Mas aquele que entregou o controle da sua vida, ele quer só uma coisa: saber o que é a vontade de Deus. Ainda que o prato seja muito atraente, ainda que a proposta seja muito boa, ainda que a oportunidade seja a melhor da sua vida, ainda que os olhos brilhem, ele diz: eu quero saber qual é a vontade de Deus. Eu não quero mais controlar a minha vida, eu quero ser controlado pelo Espírito Santo. Eu não quero mais fazer o que eu penso ou acho, eu quero fazer o que Deus está mandando eu fazer. Esse é quem é controlado pelo Senhor, e é esse que recebe a provisão plena de Deus. Porque quando nós, irmãos, estamos numa posição em que o controle da nossa vida é 100% de Deus, aí nós não nos preocupamos mais com o que comer, o que beber, o que vestir, amanhã, ano que vem, depois de amanhã. Quando a nossa vida está no controle de Deus, não tem mais ansiedade, porque não é você quem controla. Sabe o que é ansiedade? É estar no controle. E por isso que o mundo é um mundo ansioso, porque nós queremos controlar tudo. Mas Deus, Ele nos convida a entregar o controle de tudo nas mãos dEle. Controle do casamento, controle do filho, controle do dinheiro, controle da vida. Deus, Ele quer que a gente entregue tudo a Ele. Onde está isso na Bíblia? Jesus nos ensinou a orar e nós oramos aqui: pois teu é o reino. O reino o que é? É o controle, é o domínio. Teu é o reino, poder e glória. Tem gente que é: meu é o reino, o poder e a glória. Mas Jesus, Ele ensinou, e Jesus podia dizer: é meu, o poder, o rei e a glória, porque Ele era o Jesus. Mas Ele disse: apesar de eu ser o Filho de Deus, o cara, eu quero ensinar para vocês que de Deus é o reino, o poder e a glória. Então entrega, irmão, entrega o controle. Coloca o teu marido nas mãos de Deus. Afunda. Esse amém aí foi meio estranho, mas tudo bem, mas é para colocar mesmo, que assim eu vou ficar mais tranquilo, né, irmãos? Porque se essa mulher me colocar nas mãos de Deus, eu sou o homem mais feliz da vida, não é? E você precisa colocar teus filhos, tua empresa, teu negócio, porque não é verdade, senão a gente vive paranoico, com medo de sair na rua, com medo de tudo, porque é isso que o diabo quer: nos aprisionar, nos oprimir. Então a gente vai entregando a nossa vida,
e a gente vai jogando os nossos lá dentro do rio. E tem uns que vão resistir, mas se afogue ele lá e levante ele. Porque tem gente que resiste a entrar nesse rio. É interessante que nós vamos perceber que o que Ezequiel está vendo é exatamente isso. A cada momento ele vai mergulhando, entrando, e daqui a pouco ele diz que ele não consegue mais. Olha só, ele termina dizendo assim: e aquelas águas que fluíam do altar, da porta do templo, aquelas águas, elas se tornaram rio que não pode mais se atravessar. Então agora é com Deus, agora é Deus quem vai fazer. Amém? É isso. O reino de Deus, irmãos, ele é diferente da nossa mentalidade humana. No reino de Deus, quem sobe é quem primeiro desceu. Por isso que Jesus disse que os humilhados, eles serão o quê? Senhor, me exalta naquela empresa. Jesus, tu tem que me exaltar nesse lugar. Senhor Jesus, tu vai me exaltar. Irmão, você está orando para ser humilhado. Você sabia disso? Ah, Senhor, você tem que me exaltar aqui na minha família, no meu casamento. Então, você está orando para ser humilhado. Porque primeiro vem a humilhação, depois vem a exaltação. Só que a gente não entende, porque o reino é ponta cabeça da terra, e aí a gente não entende as coisas, e quando vem a humilhação, nós ficamos apavorados. Quando vem a humilhação, nós queremos discutir, peitar, tirar conclusão, a gente quer brigar, a gente quer romper, a gente quer fugir, quer sair, porque nós não entendemos o que é o reino. O reino é isso: primeiro a humilhação, depois a exaltação. Jesus só ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus, porque ele foi o homem de dores, o homem humilhado. Entende? Então essa é a visão do reino de Deus, e é isso que nos eleva, é isso que faz com que a gente mergulhe mais profundamente. O rio de Deus está sempre disponível para mim e para você. Ele está aqui hoje, Ele está amanhã, Ele está depois de amanhã, Ele estará nesses 14 dias que nós vamos orar e jejuar. O rio de Deus sempre estará disponível. E eu quero terminar, eu tenho ainda 7 minutos, eu quero terminar dizendo o que nós podemos esperar do outro lado. Porque depois que Ezequiel foi conduzido ao ponto de deixar que Deus o levasse, aquele homem o guiasse, ele chegou do outro lado, e lá do outro lado, Ezequiel teve uma visão. Lá do outro lado, Ezequiel encontrou coisas maravilhosas. Verso número 6, Ezequiel 47, 6, e me disse: vês isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Então depois que Ezequiel nadou naquele rio, se entregou, Deus o levou à margem, para dar a ele uma visão do que há no outro lado. E isso é profético para você, porque Deus está nos chamando para uma travessia. Amém, queridos? Deus está nos chamando para atravessarmos. Deus está nos chamando para ir além, e quando você está nesse processo de ir além, Deus vai nos testando. Tiago capítulo 1 diz assim, que o homem de Deus que precisa de paciência, e ora pedindo a Deus paciência. Quem precisa de paciência aqui? Dependendo de quem estiver do seu lado, você já diz amém de cara, não é? É verdade. Tem uns irmãos aqui que só de olhar eu oro todo dia: Deus me dá paciência com eles. Mas quanto mais eu oro, Deus mais me testa com eles. Sabe por quê, irmãos? Porque Tiago disse: quando você orar pedindo paciência, Deus vai te dar provação. Eu preciso ser mais paciente. Provação. Por quê? Porque Tiago disse que é a provação que produz paciência.
como é a humilhação que produz exaltação. Amém? Agora, nesse processo, por exemplo, nós vamos agora 14 dias jejuar. Alguém gosta de jejuar? Ninguém gosta. Ficar sem comer? Ninguém gosta. E não é jejuar os 14 dias, tá? Para que ninguém se assuste. Mas nós vamos jejuar, e nós queremos convidar toda a igreja, porque você faz parte dessa igreja. A não ser que você seja um visitante, mas se você faz parte da Manaim, você precisa se envolver com as coisas da sua igreja. Assim, eu vou jejuar se der, eu não estou afim, agora não é para mim. Irmão, então veja se aqui é seu lugar. Porque se você não participa de nada que a igreja promove, talvez seu lugar seja outra igreja. Entende? Mas nós vamos jejuar. Ninguém gosta. Ninguém gosta de jejuar. Ninguém gosta de orar. Ninguém gosta de estar nos cultos. Muitas vezes quando está cansado, quando tem uma outra coisa para fazer. Mas é o que? É a travessia. Aí você precisa entender, o que me espera lá do outro lado? Porque sempre depois da prova tem a glória. Sempre depois da humilhação tem a exaltação. Sempre tem uma recompensa, porque o nosso Deus é o Deus da recompensa. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio, agora veja, havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, agora veja, e entram no mar, o que, irmãos? Morto. A água, e essa água é a água do rio de Deus, e Jesus disse que essa água, quando nós mergulhamos nela, ela entra em nós e nós entramos nela, e essa água se torna uma fonte. E diz a Bíblia em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, que essa água, ela passa a 7,37, ela passa a ser uma fonte dentro de nós para jorrar para a vida eterna. Aí você não apenas mergulhou no rio, você se tornou o rio. E onde você vai, você leva esse rio, e tudo aquilo que é morto no seu lado, vai se tornar vivo para a glória de Deus. Aleluia. Que aí você não precisa nem mais brigar, nem falar, nem discutir, só deixar fluir. É só você deixar fluir o que tem dentro de você. A fonte que tem dentro de você vai fluindo, e essa fonte vai fluindo, e ela vai curando, ela vai tornando saudável aquilo que está doente, ela vai restaurando aquilo que está quebrado, falido, destruído. Versículo 9: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, abundância. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Esse rio começa na igreja, mas esse rio, ele é prolongado em você. Onde você for, onde você entrar, você leva esse rio dentro de você. E esse rio, ele quer tocar em o seu entorno e mudar todo o seu entorno. Então a mudança que você ora está em você. O milagre que você pede na sua casa está em você. A oração que você faz há anos para Deus mudar alguém lá na sua família, começa dentro de você. Porque é você quem vai ser um instrumento de Deus para curar, restaurar, transformar a vida das pessoas. Então pare de orar a Deus pedindo que outro seja o que você tem que ser. Pare de orar pedindo a Deus que mude quem é outro e não mude você. Sabe, irmãos, nós nos colocamos nesta posição de levar o rio de Deus quando nós nos tornamos uma pessoa mais leve. Amém? Porque você já segurou alguém no mar? Seus filhos quando eram pequenos? Se você quiser segurar alguém no mar no colo e levantar, você não consegue. Mas se a pessoa
ela conseguir boiar, o corpo fica o quê? Leve. Ela fica leve. Então é exatamente isso. Enquanto nós queremos segurar as coisas, elas são pesadas. Mas quando nós abrimos as mãos, entregamos a Deus, elas se tornam leves. Quando nós oramos e jejuamos, escute, nós nos tornamos pessoas leves, facilmente conduzidas por Deus e pelo Espírito Santo. Pessoas leves, eu encerro com isso, são pessoas que eliminaram de si todo o peso, toda toxina. Essa semana eu estava lendo sobre a ecologia espiritual, e é interessante a associação que o autor do livro estava fazendo com a questão da reciclagem do lixo e a questão dos lixos que nós vamos acumulando na nossa alma. E esse lixo vai se tornando pesado, o lixo do ressentimento, o lixo da amargura, o lixo da vingança, o lixo da inveja, o lixo dos ciúmes, o lixo da fofoca, da murmuração, do pecado, da ira, do ressentimento. Esse lixo ele vai nos intoxicando e nós vamos tornando pessoas pesadas, que o Espírito Santo não consegue conduzir. Nós não conseguimos boiar, afundamos, porque é muito peso. Então o jejum também é isso. O jejum é para arrancar essas toxinas espirituais da sua vida. Nós não vamos jejuar para pedir uma bênção para Deus. Ele vai nos dar muitas bênçãos, mas nós não vamos jejuar para pedir uma bênção, porque nós não vamos fazer uma troca com Deus. Eu fico sem comer e Deus me dá minha bênção. Não, isso é lei. Nós vamos jejuar porque nós queremos estar purificados e leves, para que Deus possa operar através de nós. Você quer isso na sua vida? Fique de pé no seu lugar. Vamos cantar um cântico, e eu quero dar a você um tempo de oração. Escute, enquanto eles cantarem um cântico, eu quero que você tenha um tempo de oração. Talvez você queira ajoelhar no seu lugar, vir aqui à frente, ir no corredor, vir aqui próximo do palco, ajoelhar aqui, não sei, mas é um tempo de oração, em que você vai dizer: Deus, eu quero me preparar para os próximos dias. Eu quero, Senhor, me preparar para os próximos dias. Eu quero